E o que acontece quando é a própria ginecologista que está na menopausa, sai para viajar e esquece a sua reposição hormonal em casa? Pois é, amores, eu tô aqui para dizer que vocês não estão sozinhas. Quem nunca, inclusive nós, ginecologistas, também somos capazes de cometer algumas falhas. Vou dar para vocês algumas dicas do que fazer quando isso acontece. Super me organizei para montar aquele vídeo para vocês de arrumar uma mala comigo. E na hora de guardar os produtos, eu deixei meus hormônios em casa. Então, a primeira coisa, quando você vai viajar e esquece a sua reposição hormonal, é comunicar o seu médico, porque ele é a primeira pessoa que tem que saber do que está acontecendo para te dar as orientações devidas. Claro que isso vai variar de acordo com o número de dias que você vai ficar fora, o tipo de viagem que você vai fazer, então nem sempre a gente tem isso muito engessado. Mas existem algumas coisas que a gente consegue fazer para manejar períodos pequenos sem a reposição hormonal. Primeira dica fundamental: mantenha a sua suplementação em dia. Muitos dos suplementos, eles são pró-hormônios, ou seja, eles são substâncias que auxiliam o nosso corpo na produção hormonal ou até no metabolismo, no equilíbrio metabólico hormonal, que ainda está acontecendo aí nas mulheres que estão em reposição. Mesmo que você esteja já nessa fase de menopausa, às vezes com baixos níveis endógenos de produção hormonal, o seu hormônio que você está usando para reposição, ele fica um período na sua corrente sanguínea. E muitas das suplementações vão auxiliar com que o corpo mantenha ele em equilíbrio, caso você fique algum período aí sem o uso de hormônios. Segundo ponto, capriche muito bem na atividade física. A atividade física, ela é uma fonte reguladora de hormônios também. Então, mesmo que você esteja num lugar que você não tenha uma academia para ter acesso fácil, utilize as atividades ao ar livre. Não deixe de se exercitar, porque isso vai te auxiliar nesse período em que você não vai ter a sua reposição à disposição. Terceiro ponto, capriche muito na sua alimentação. Mantenha uma alimentação extremamente equilibrada entre frutas, verduras e principalmente fontes proteicas nessa fase. Fontes proteicas são fontes fundamentais para a produção hormonal. Então, nesse período que você vai estar distante da sua reposição, elas podem te auxiliar muito. Quarto ponto fundamental é uma boa noite de sono. Então, mantenha a sua higiene de sono muito bem adequada para que você consiga ter boas noites de sono no seu período de viagem. Viajar já faz com que a gente tenha muitos fatores que possam atrapalhar o sono, então tente deixar o ambiente o mais favorável possível para que você durma muito bem. É durante o sono que nós produzimos e metabolizamos a maioria dos hormônios que nós temos no corpo. E também é durante o sono que nós produzimos e metabolizamos muitas outras coisas, como por exemplo o músculo, né? Metabolismo muscular, regeneração muscular acontece no sono também. Então, garantir que você tenha uma noite de sono bem dormida vai te auxiliar muito nesse período. Faça uma higiene prévia do sono, diminuindo o contato com luzes de TV, luzes de celular, esteja num ambiente bem escuro para dormir, num ambiente confortável, que se pareça o máximo possível do ambiente que você está adaptado a dormir, para que não hajam tantas interferências no seu sono durante a viagem. E por último, mas não menos importante, capriche muito na hidratação. A água é uma substância que faz parte da maioria dos metabolismos que acontecem no nosso corpo e a produção hormonal não seria diferente. Então, mantenha-se muito bem hidratada enquanto você não vai ter acesso à sua reposição hormonal. Isso vai te auxiliar a manter uma homeostase corporal e uma tendência a que seu corpo mantenha-se em equilíbrio, que você não tenha grandes sintomas enquanto estiver longe da reposição. Claro que nenhuma dessas dicas irá substituir a sua reposição hormonal. Por isso, relembrando, sempre o seu ginecologista deve ser consultado. Uma vez que você esqueceu seus medicamentos em casa, entre em contato imediato com um profissional que te acompanha para que ele possa te orientar adequadamente no que fazer.